Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa. Continuaremos a trabalhar o capítulo 3 do livro, certo? Veremos hoje vozes verbais. Bom, a voz verbal, ela diz respeito à, à forma expressa pelo verbo com relação ao sujeito gramatical, certo? Se ele é um sujeito agente ou se é um sujeito paciente. Vejamos o que é um sujeito agente. O sujeito agente é aquele que pratica a ação verbal, certo? Temos aí o exemplo, a menina comeu a maçã. Então, a menina, ela está o quê? Praticando a ação verbal. Ela come a maçã, certo? Ela pratica a ação. O sujeito paciente é aquele que sofre a ação verbal. Então, veremos aqui, ó, vejamos aqui no exemplo. A maçã foi comida pela menina. Então, aqui, a menina, ela é o meu sujeito, paciente, e ela está o quê? Sofrendo a ação do verbo, certo? E temos também o sujeito agente e paciente. O sujeito agente e paciente é aquele que ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Temos o exemplo, Mariana veste-se cuidadosamente. A palavra si, ela gera um efeito de reflexão. Ao mesmo tempo que Mariana, ela pratica a ação de se vestir, ela também sofre a ação de se vestir. Ó, ela veste-se cuidadosamente. Então, ao mesmo tempo que ela se veste, ela também sofre a ação de vestir-se. Bom, os sujeitos paciente e agente, eles estão classificados dentro das vozes verbais. Existem duas, a voz ativa e a voz passiva, certo? Aqui nós veremos as duas, voz ativa e voz passiva, e em seguida voz reflexiva. Bom, na voz ativa, nós teremos o sujeito paciente. Então, dizemos que a voz ela é ativa quando o sujeito ele é agente. Segue o exemplo. Daniel escreve romances. Então, Daniel é o meu sujeito agente. Logo, o verbo ele está na voz ativa, certo? Porque o meu sujeito ele é agente, ele está praticando a ação, então significa que o verbo está na voz ativa. Quando eu digo que quando eu tenho um sujeito paciente, quer dizer que a voz verbal ela está passiva. Vejamos o exemplo. Romances são escritos por Daniel. Aqui eu tenho um sujeito paciente, ele sofre a ação, certo? E tenho a locução verbal na voz passiva. O verbo ele está na voz passiva. Digo que ele está na voz passiva porque o sujeito da oração ele é paciente. O verbo na voz reflexiva, ele vai indicar que o sujeito é agente e paciente, o que significa que ele vai sofrer e praticar a ação ao mesmo tempo, certo? Ele é um sujeito agente e paciente simultaneamente. Bom, a voz reflexiva ela é marcada pelos pronomes oblíquos átonos que acompanharão o verbo na voz reflexiva. E são esses os pronomes oblíquos: o me, te, si, nos e vós, certo? E vos, perdão. Então, além disso, o verbo para estar na voz reflexiva, ele tem que ser um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, certo? Vejamos o exemplo. Eu sempre me olhava no espelho. Eu tenho aí o meu sujeito reflexivo, certo? E o verbo na voz reflexiva. Vejam aí o me acompanhando o verbo olhar, que é um verbo transitivo indireto, seguindo a regra da voz reflexiva. Bom, agora nós veremos o agente da passiva, certo?
O agente da passiva é o termo que indica o ser que pratica a ação verbal na voz passiva, certo? Então, o agente da passiva ele só vai ocorrer na voz ativa, certo? E ele vem acompanhado da preposição por e da preposição de. Percebam que, além da preposição por, ele também pode vir acompanhado das combinações dessa preposição, por exemplo, pelo e pela. E também é importante frisar que geralmente aparece a preposição por e raramente a preposição de, certo? Vejamos o exemplo. A menina é amada por todos. Por todos é o agente da passiva, certo? Mas, professora, como é que eu vou saber que o verbo ele está na voz passiva? Observe a forma em que ele está. É amada, tem uma locução verbal aí, certo? Então, na locução verbal eu tenho o verbo auxiliar, certo? E tenho o verbo no particípio. Então, percebam que eu sei que o verbo está na voz passiva quando tiver o verbo no particípio. Vejamos o segundo exemplo em que é passado a voz passiva para a voz ativa, certo? Em que entenderemos melhor essa situação do verbo. Voz passiva. A menina é amada por todos. Temos aí a locução verbal, ou seja, temos um verbo auxiliar e mais o verbo no particípio, certo? A segunda, voz ativa. Todos amam a menina, certo? Percebam que o sujeito, o agente da passiva, ele passa de sujeito paciente para ser o sujeito ativo, certo? E percebam que o verbo ele muda, certo? Agora ele está o quê? Como um verbo transitivo, certo? Transitivo direto. Então, ele está numa forma verbal. Então, percebam quando eu sei que o verbo está na voz passiva, quando eu tiver o verbo no particípio, ou uma locução verbal em que eu encontre o verbo auxiliar no modo e tempo da voz ativa, mais o verbo no particípio, certo? E na voz ativa eu encontrarei o verbo flexionado, certo? E proponho a vocês atividade para casa com relação a tudo isso que nós estudamos. A atividade do livro, página 80 a 86, e a atividade extra, página 92 a 96. É isto e até a próxima aula.